Irmãos, eu vou ler um trechinho de um livro aqui para vocês. Diz o seguinte. Não estranhe não, tá? Por favor. Um macaco não desenha mal, e o homem desenha bem. O macaco não começa a arte da representação, e o homem leva à perfeição. O macaco, em absoluto, não pratica a arte. Em absoluto, não começa uma obra de arte. Não começa, em absoluto, a começá-la. Uma espécie de linha é cruzada antes que o primeiro ligeiro traço possa começar. Esse livro se chama Homem Eterno, o autor se chama Chesterton, mais conhecido como Chesterton. O nome dele é Gilbert Chesterton. Por que a gente começou falando de macaco, né? Um jeito meio inusitado de começar falando sobre o macaco. Eu até queria ter trazido um vídeo aqui do Ariano Suassuna, mas não deu para abrir ali. Esse vídeo ficou conhecido aí na internet. É um videozinho do Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, acho que a maioria dos irmãos conhece, mas ele é um grande escritor brasileiro, já falecido. Ele faleceu, se eu não me engano, em 2016. E esse vídeo é muito engraçado, né? Ele andava fazendo as palestras dele. Ele chamava de palestra espetáculo, porque ele falava que show, na linguagem dele, ele era lá do Nordeste, né? Show era uma expressão para enxotar galinha. Então ele não gostava de falar nada em inglês, ele gostava de falar as coisas em português. Show era para enxotar galinha, show, né? Aí ele falava que era palestra espetáculo. Numa dessas palestras, normalmente ele andava fazendo essas palestras, ele andava com um pregadorzinho dentro da bolsa dele. Pregadorzinho assim, um pregador de roupa, normal, né? Pequenininho. Aí ele tirava aquele pregadorzinho ali no meio da palestra dele e falava sobre o que nos separa de um macaco. Ele tirava aquele pregadorzinho e falava assim: irmãos, olha isso aqui. Eu chamava de irmãos, né? Mas olha isso aqui. Está vendo esse pregadorzinho aqui? Esse troço engenhoso que você aperta aqui e de um lado abre, e aí você solta ele sozinho, ele fecha. Um negocinho tão simples, né? Mas você pode colocar um macaco com as ferramentas para fazer um pregador e dar para ele 500 milhões de anos, ele não vai fazer um pregador. Ele defendia ferrenhamente a falta de senso, a falta de fundamento da teoria da evolução, né? Ele era um católico muito fervoroso, então ele defendia ferrenhamente isso. E ele trazia esse exemplo para a gente. E eu comecei aqui falando do macaco. O macaco não pratica arte, o macaco não faz isso, o macaco não faz aquilo, que existe uma espécie de linha que separa o ser humano do macaco. Isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Nós vamos ler um texto hoje que isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? O que diferencia o ser humano das demais espécies animais aí? O que diferencia o ser humano do animal? O que diferencia o animal, o homem, do restante da criação? Qual é a diferença? Por que isso importa? A gente tem um subtítulo ali na mensagem, né? Que é Por que a beleza importa? Onde que há a diferença entre o ser humano que nos torna, como homens, imagem e semelhança de Deus? E por que é importante a gente refletir sobre nós sermos imagem e semelhança de Deus, né? Tudo isso a gente vai pensar hoje à noite. Então eu queria pedir para os irmãos abrirem as Bíblias aí de vocês, no livro de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 1 de Gênesis, no iniciozinho da sua Bíblia aí, Gênesis 1. Nós vamos ler aí os versículos 26 e o versículo 27. Versículo 26 e 27. Ok? Todo mundo lá? Gênesis 1, 26. Então Deus disse, li no 24, 26. Então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem.
ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam no chão. Assim, Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. O que quer dizer isso? O que quer dizer nós sermos criados à imagem e à semelhança de Deus? Compreender esse conceito do ser imagem e da ser semelhança de Deus, ela é uma das coisas mais importantes para nós. Como cristãos, como seres humanos, como criaturas de Deus, nós precisamos entender o que é isso, o que isso quer dizer. Às vezes a gente passa tão batido na leitura de Gênesis, né? Gênesis 1, o primeiro capítulo aí que a gente pega para às vezes fazer um plano de leitura bíblica anual, a gente passa por isso daqui, achando que isso tudo aqui é uma alegoria. Ah, não, mas isso aqui tudo é uma fantasia, uma poesia que fala sobre a criação. Não. Gênesis 1 é real. Gênesis 1 é real. Tudo que está aqui é uma narrativa. Não é uma coisa fantasiosa, não é uma alegoria. Gênesis 1 é verdade. É verdade de Deus para nós. E entender esse conceito para nós, ele é importante porque a gente hoje vive num mundo absolutamente inquieto. Nós andamos inquietos, inclusive como cristãos. Nós andamos inquietos. A gente procura sentido, propósito para todas as coisas. O mundo busca sentido, propósito para tudo, se pergunta de onde veio, para onde vai, por que estamos aqui, o que a gente está fazendo. São perguntas filosóficas, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Se eu estou aqui, caí de paraquedas nesse mundo aqui, se eu vim em uma lenta e gradativa evolução de milhões de anos de uma bactéria, de uma ameba, seja lá o que for, então não faz sentido eu falar sobre Deus. Se Deus não é participante ativo do processo de criação, não faz sentido eu falar sobre Deus. E o mundo se pergunta sobre isso, de onde viemos, para onde vamos, né? Um dos grandes físicos da nossa geração, que foi o Stephen Hawking, ele falou que o mundo veio do nada, o universo veio do nada. E se o universo veio do nada, cada um de nós aqui pode fazer o que quiser. Deus não está no meio do cenário, a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Eu posso matar o meu próximo porque o conceito moral que eu tenho de matar o meu próximo é certo. Se o dele é errado, o problema é dele. Mas não funciona assim, né? A gente sabe que as coisas não funcionam assim. Embora sempre queiram tirar Deus do cenário, as coisas não funcionam assim. E o mundo anda inquieto porque o mundo tem uma profunda crise de identidade. E às vezes nós, como cristãos, também sofremos essa crise de identidade. Quem nós somos? Por que Deus me criou? Por que eu passo pelo que eu passo? Qual o motivo de eu estar sofrendo? São todas perguntas que a gente se faz e que impactam na nossa vida, né? E o mundo se faz essa pergunta diariamente, né? Entender esse tema também é importante para entender uma coisa que nós chamamos de dignidade do ser humano, que tem a ver com isso que a gente está falando aqui, né? Se eu quero matar outra pessoa, eu posso matar, porque Deus não existe, então eu posso fazer o que eu quiser. A gente sabe que não funciona assim, inclusive nas nossas leis não funciona assim. Existe um princípio que se chama dignidade, dignidade da pessoa humana. Todo ser humano tem e possui em si mesmo, independente das escolhas que ele faça, dignidade. O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos fala que toda pessoa é igual, todo ser humano. Fiz uma colinha aqui. Todos os seres humanos são livres e iguais em deveres e direitos. Essa ideia de que todo ser humano é igual em deveres e direitos, isso é uma ideia bíblica. Isso surge de uma mentalidade bíblica, impregnada na civilização que a gente chama de civilização judaico-cristã ocidental, né? Que tem gente que até se arrepia se falar isso, né? Isso surge nesse conceito, na Declaração dos Direitos Universais da ONU, após ali, a Segunda Guerra Mundial, milhões de judeus morreram, e era preciso que os seres humanos se reunissem e falassem, olha, todos somos iguais.
Os judeus não são piores do que a raça ariana que o Hitler pregava, né? Ninguém é pior do que ninguém. Todos somos iguais. E quando a gente olha para a Bíblia, para as Escrituras, para Gênesis 1, 26 e 27, a gente vê esse princípio estampado. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Independente de sexo, cor, raça, etnia, inclusive independente daquilo que ele entende sobre a própria sexualidade. Se ele se entende como heterossexual, homossexual, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é criado dessa forma. Então, a gente traça essas linhas, essas primeiras linhas aí, né? E quando a gente fala mais especificamente sobre esse conceito de imagem e semelhança, muita gente vai falar o seguinte: bom, imagem, ser imagem de Deus e ser semelhança de Deus é eu ser racional. A gente estava falando do macaco aqui, né? Muita gente chama o macaco de racional. Então, eu sou racional, eu penso, eu reflito, né? Eu tenho consciência do meu eu. Então, portanto, isso significa que eu sou a imagem de Deus. Ou ser a imagem de Deus é a capacidade de eu ter sentimentos, expressar sentimentos. Ser a imagem de Deus, eu ter um corpo físico da forma que é, né? Tem gente que vai defender isso. Ser a imagem de Deus pode traçar diversos aspectos, né? Só que, até eu estava vendo um vídeo essa semana no YouTube de uma macaquinha, uma gorila chamada Coco. Não sei se vocês já viram sobre essa gorila. Essa gorila entende linguagem de sinais, básica, mas ela entende linguagem de sinais. Tem uma adestradora dela que vive com ela. Qual? Em Libras. Não, mas Libras é do Brasil, né? É a linguagem de sinais. Ela entende, a adestradora dela se comunica com ela. São coisas básicas, mas ela entende. Esse animal tem uma certa racionalidade. Eu costumo falar brincando às vezes com a Aline, que é assim, que Deus, antes de fazer o ser humano, fez um rascunho, né? Ele pegou na prancheta dele lá e fez um rascunho e criou os macacos. Mas, realmente, tem uma semelhança, né? Tudo na criação de Deus guarda uma certa semelhança, seja exterior ou seja interior. Mas se a gente for pegar só esse conceito da racionalidade, né, de um macaco pensar ou não pensar, muita gente vai falar: nossa, não, mas a vaca tem sentimento, né? A borboleta tem os seus sentimentos. O ovo tem sentimentos, eu não posso comer ovo, né? A galinha, nossa, a galinha sofre, né? Então muita gente olha para isso e coloca o ser humano em pé de igualdade com qualquer animal, né? Inclusive, em alguns meios, os direitos dos animais são mais respeitados do que os direitos dos seres humanos. Tal é o nível em que nós chegamos de não entender ou de desconsiderar a nossa imagem e semelhança de Deus, né? Mas a gente não vai trabalhar nesses conceitos de racional, de moralidade, de sentimento. A gente vai trabalhar em dois conceitos que dividem essa questão da imagem e da semelhança. Um deles é um conceito passivo, que vocês vão entender por que chama passivo, e um outro que se chama ativo, um conceito ativo, sobre a imagem e a semelhança de Deus. Esse conceito passivo tem a ver com a imagem de Deus. Por que é passivo? Porque nós somos um agente passivo nisso, a gente não faz nada. Deus simplesmente escolheu na criação dele olhar para o ser humano e falar: ele vai ser minha imagem e semelhança. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. E Deus nos fez imagem e semelhança dele. A gente não pode fazer nada de esforço para ser semelhante a Deus. Isso é uma ação de Deus sobre nós. Ele nos criou assim, imagem e semelhança de Deus. E mesmo que eu seja ateu, que eu seja o que for, eu ainda continuo sendo imagem e semelhança de Deus, porque isso vem de Deus, não vem de mim, não vem do que eu faço. E o segundo, que tem a ver com a semelhança, que é um conceito já ativo, tem a ver com o que eu vou fazer com essa imagem e semelhança que Deus me deu. O que eu vou corresponder diante disso? O que eu vou... qual vai ser a minha resposta a isso?
A minha resposta, eu sou imagem e semelhança de Deus, e daí? O que eu faço com isso? Talvez se a gente se perguntar hoje, sou imagem e semelhança de Deus, e daí? Muitos de nós vão falar, mas e daí? O que isso tem a ver para mim? Né? Especialmente se a gente busca a Deus só por aquilo que Ele tem para nos dar. E Ele tem muito para nos dar. E nos dá muito mesmo, sem nós merecermos. Mas se eu só busco a Deus para isso, ser imagem e semelhança de Deus para mim, não vai fazer o mínimo sentido. Né? Então, são esses dois conceitos. O ativo e esse conceito já passivo da semelhança de Deus, da imagem e semelhança de Deus. E a gente entra num tópico aí que eu queria meditar com os irmãos, sobre, meditando nessa questão de ativo e de passivo, sobre o drama da beleza. Né? A gente deu o subtítulo de Por que a beleza importa. Por que a gente está falando de beleza? A gente não está falando aqui só de beleza física. Né? A gente está falando de uma beleza que está impregnada no coração do ser humano. Um anseio por tudo que é belo. Por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos. Por que a gente usa essa luz coloridinha? Por que a gente se vestiu com a roupa que eu me vesti hoje? Por que você se vestiu desse jeito? Você olhou lá no espelho, passou uma coisinha aqui. Eu já olho no espelho, eu já tenho que passar uma coisa para anti-brilho, né? Porque já vai brilhando. Tudo é um conceito estético. Né? A gente analisa a nossa vida com base em conceitos estéticos. Inclusive, na escolha do parceiro com quem eu vou viver. Às vezes eu olho esteticamente só o exterior, ok, tá bonito, aí eu vou conversando, aí a forma como aquela pessoa se expressa, o jeito dela de falar, isso tudo tem uma certa estética que me encanta, que me gera uma sensação de beleza, e aquilo me atrai, e eu correspondo, e assim vai. Né? Não é assim, é assim ou não é assim? Contudo, o carro que a gente escolhe, né? Contudo, é assim. Contudo. Às vezes a gente olha até para os nossos filhos. Ah, mas esse aqui nasceu igual um joelho, né? Tem cara de nada. Uma criança, mas de onde que a gente tira isso? Ah, esse aqui é tão lindo, tem isso aqui, tá, é bonitinho, narizinho, não sei o quê. Conceitos estéticos. O ser humano tem isso. Né? E é assim, é para ser assim mesmo. Quando a gente olha aqui em Gênesis, a gente vê o significado da palavra Éden, né? A palavra Éden significa delícias, prazeres. Deus criou o homem para ser produtivo no jardim do Éden, no jardim das delícias, no jardim dos prazeres. Então, Deus criou o homem para se deleitar nele, Deus, e naquilo que Deus tinha criado para ele. Né? O homem tinha digamos, uma procuração de Deus, né? Para agir ali no jardim do Éden, e o prazer que o homem sentiria nas coisas de Deus não era pecado. O problema não está em si em você sentir prazer nas coisas, em você achar bonito ou achar feio. O problema não está nisso. O problema está em uma outra coisa que a gente vai chegar lá. Né? Isso nos diferencia tanto do restante da criação, que a gente não vê, por exemplo, dá esse exemplo assim, um cavalo no campo, olhando para o mato e falando assim, nossa, esse matinho aqui, ele tem notas de framboesa, né? Ah, vou comer naquele campo lá, porque aquele campo tem um mato ali que é gourmet, um mato selecionado, eu vou naquele campo lá. Né? A gente não vê a vaca falando, não, mas eu vou dar o leite para o meu bezerro, meu leite tem que ser desnatado, sem lactose, né? Para o meu bezerro ficar bem saudável. A gente não vê os animais pensando sobre isso. A gente não vê, por exemplo, um mico-leão dourado escutando a Vila Lobos, né? E falando, nossa, que sinfonia maravilhosa desse Vila Lobos, né? Vou até contar para os outros macacos. A gente não vê isso na outra criação. Essa ideia de beleza, de estética, é só o ser humano que tem. Isso nos diferencia. Até muito mais do que a questão da racionalidade, porque tem ser humano que é mais irracional do que um burro, né? Isso nos diferencia de tal forma que é isso o que nós vamos tratar, falar de beleza. Essa é a beleza que importa, né? E Deus nos deu esse desejo pela beleza para que a gente possa se deleitar nele.
né? Nós temos fome e sede de beleza. Fome e sede de beleza. Você não consegue passar dessa vida para outra, se Deus quiser, né? Para a eterna, sem ter experiências de beleza, né? Você pode até ser a pessoa mais harmonia, né? Harmonia do mundo, assim, de paz e amor, que não quer bens materiais e tal. Você vai ter uma experiência, porque aquilo para você é uma experiência de beleza. O ateu, ele tem uma experiência de beleza no ateísmo dele. Ele fala, para mim isso é bom, para mim isso funciona, eu tenho uma liberdade nada, né? Mas tem uma liberdade, isso para mim funciona. Ele tem o ser humano tem essa fome, essa sede. E o livro de Salmos, ele é bem explicativo para a gente nisso, e a gente vai ler lá em Salmos 29, se você puder abrir sua Bíblia em Salmos 29, a gente vai ler os versículos 1 e 2, Salmo 29, 1 e 2. Diz assim: honrem o Senhor, seres celestiais. Honrem o Senhor por sua glória e força. Honrem o Senhor pela glória do seu nome. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Algumas versões falam, na beleza da sua santidade. Alguns irmãos antigamente oravam, né, assim: Senhor, eu quero te adorar na beleza da sua santidade. Né? A beleza, a fonte de toda a beleza que nós deveríamos e devemos contemplar está em Deus. O salmista sabe disso, né? Adorem o Senhor no esplendor, contemplem o Senhor no esplendor da sua santidade, na beleza da sua santidade. Irmãos, isso é uma coisa que para a gente fica tão anestesiado com a vida que a gente se esquece de quem Deus é, do peso que tem a presença de Deus na nossa vida, né? Para trazer, por exemplo, essa mensagem para os irmãos, eu estava aqui assombrado, tipo assim, a gente fica com medo, né? O que a gente vai falar? São coisas de Deus, a gente pode falar, não dá para falar abobrinha, né? E às vezes a gente vai vivendo uma vida tão anestesiada das coisas de Deus que a gente faz tudo e se esquece de adorar a Deus, de contemplar a beleza de Deus. C.S. Lewis dá o nome disso de peso da glória, né? O peso da glória de Deus. A glória de Deus possui um peso, uma densidade, e nós temos que adorar a Deus com vistas a isso, né? Salmos 27, versículo 4. Salmos 27, versículo 4. A única coisa que peço ao Senhor é o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. O desejo do salmista era estar todos os dias contemplando a beleza do Senhor. Contemplar o Senhor. A gente hoje vive em momentos que a gente não consegue ter momentos de silêncio para pensar. A gente sai em algum lugar, a gente estava lá em Cabo Frio, na praia, e é uma barraca aqui, e aí tem 5 barracas em volta da gente, tudo espremido. E cada uma tem uma caixa de som, que hoje em dia o pessoal carrega a caixa de som com aquela que parece uma mala, né? E aí é um tocando funk, outro tocando pagode, outro tocando forró, e a gente fica naquela coisa ali. A gente não para sequer para apreciar a beleza do mar, né? No máximo que essas pessoas vão fazer é apreciar a feiura de uma bebida alcoólica, né? De se embriagar com aquilo ali. As pessoas não param para escutar uma música, ouvir uma letra, ouvir uma melodia e pensar sobre aquilo, né? Tal é a forma como a nossa sociedade hoje não tem ouvidos para ouvir, digamos assim, né? Não tem ouvidos para ouvir. A gente está em meio a tantos barulhos e tantas informações, e ao mesmo tempo nós não temos ouvidos para ouvir um som e raciocínio para captar as informações. Às vezes os irmãos podem até ter chegado assim aqui hoje, com tantos barulhos, com tantos problemas, com tantas coisas, e a gente não para pensar em Deus, na beleza de Deus, na bondade de Deus, no amor dele, né? Salmo 52. Glória, abrindo direto aqui. Salmo 52. Do Monte Sião
lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Do Monte Sião, do trono de Deus, da morada de Deus, em perfeita beleza, Ele resplandece. A Bíblia chega a falar que os seres humanos, eles são até indesculpáveis diante de Deus, pelo simples fato de haver uma criação. Quando a gente está num lugar muito bonito, a gente olha uma montanha e a gente fala, nossa, que coisa maravilhosa, né? Que coisa mais linda esse mar, que coisa mais linda isso e aquilo. A gente tem aquele sentimento de maravilhamento, né? É nada mais do que o resplandecimento da beleza de Deus na sua criação. Agora você imagina, se o Deus Criador é capaz de criar aquilo, imagina o que Ele não é capaz de fazer. Por mim, por você, se nós contemplarmos a beleza de Deus. Salmo 71, 8. A gente está passeando aí nos Salmos. Salmo 71, 8. Por isso, não deixo de te louvar. O dia todo declaro a tua glória. A glória de Deus nada mais é do que a beleza de Deus. É quem Deus é. O dia todo eu declaro a glória de Deus. Salmo 96, 6. Salmos 96, 6. Glória e majestade o cercam, força e beleza enchem o seu santuário. Acho que você nunca deve ter ouvido tanto versículo com beleza, né? Tantos versículos assim seguidos falando da beleza de Deus. Esse é o nosso Deus. Nós somos criados para contemplar a perfeita beleza de Deus. E quando a gente olha para Deus, por que é importante a gente contemplar Deus? Porque quando a gente olha para Deus e adora a Deus e glorifica a Deus e pensa em Deus, todos os dias a gente se torna semelhante a Ele. Se Deus é o objeto da minha adoração, eu vou me tornar semelhante a Ele. Se Jesus Cristo é o objeto da minha adoração, eu vou me tornar semelhante a Ele. Nós nos tornamos semelhantes a tudo aquilo que nós adoramos ou idolatramos. Salmos fala disso, né? Falando sobre os ídolos inúteis. Se eu não me engano, no Salmo 51, vai falar dos ídolos inúteis. O salmista fala, tornem-se semelhantes a eles todos aqueles que diante deles se prostram. Quem que é a sua referência? Quem são os seus referenciais? Você vai se tornar semelhante a eles. Se os seus referenciais são ruins, você vai se tornar semelhante aos seus referenciais. E quando a gente se depara diante da glória de Deus e da beleza de Deus, Ele é a única referência que importa. Por melhor que seja, qualquer pessoa, o filósofo que você segue aí, um Cortella da vida aí, cara, gente boa. A trindade santa dos filósofos aí hoje, né? Cortella, Karnal e Pondé, que o pessoal gosta de ouvir. Não importa. Eles têm momentos de verdade naquilo que eles falam, mas a verdade eterna, imutável, que traz vida, está só em Deus. Só nele. Porque Ele é a única fonte. Ele é quem é o nosso referencial. E por isso que o ser humano está nessa crise de identidade. Porque o ser humano tem milhões de referenciais e nenhum deles é o referencial verdadeiro. Né? Eu tremia até na espinha de ver que um desenho num canal lá, a Anitinha. Quem gosta da Anitta não tem problema, né? O problema não é meu, o problema é seu. Mas a Anitinha não é referencial para minha filha. E o mundo, os filhos daqueles que não são cristãos ou de que são cristãos, mas não se importam com nada disso, vai colocar para assistir, não tem problema, nada a ver, né? São os referenciais que eu estou criando para minha filha. Nada a ver? Tem tudo a ver. Quem são os meus referenciais? Quem que eu coloco diante de mim todo dia para me espelhar? É aquela blogueira da moda, né? Hoje a gente vai seguir aí, Instagram tem milhares de referências para a gente seguir. Mas nenhuma delas é tão importante quanto a única referência que é Jesus Cristo. E a gente vai se tornando semelhantes a eles. A gente se importa só com beleza, curso de maquiagem, não sei o quê, e por aí vai.
porque a gente se torna semelhante àquilo que a gente adora. E normalmente eu passo 1 hora, eu já me peguei nisso, porque eu coloquei um temporizador lá no meu Instagram, lá, de passar 1 hora do dia vendo aquilo lá. Mas eu não sou capaz de gastar 10 minutos para fazer uma leitura bíblica de um plano bíblico anual. Mas eu gasto 1 hora no meu Instagram. Põe na ponta do seu lápis. Se você não gastar pelo menos meia hora, você pode me cobrar depois. Você gasta mais de meia hora no seu celular. Com certeza. Por quê? Porque os nossos referenciais estão perdidos. A gente precisa resgatar os referenciais, né? Vamos falar sobre isso em Êxodo 33:18, a experiência de Moisés com Deus. E aí a gente vai partir para a parte final, o meio final aí. Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Êxodo 33, 18. Moisés disse: então peço que me mostres a tua presença gloriosa. Moisés está saindo com o povo do Egito, indo para a terra prometida, sobe no monte para poder receber as tábuas da lei de Deus, e ele faz um pedido para Deus: mostre-me a tua presença gloriosa. Ele queria ver Deus. Deus não se mostra para ele, porque Deus fala que se ele visse a face dele, ele iria morrer. Então Deus fala: olha, fica na fenda da pedra, que eu vou passar pela fenda da pedra, você vai me ver de costas. E aí, depois dessa experiência, Êxodo 34, capítulo seguinte aí, vai falar no versículo 29. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as tábuas da aliança, não percebeu que o seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade que se aproximaram, e Moisés falou com eles. Em seguida, todo o povo se aproximou, e Moisés lhes transmitiu todas as instruções que o Senhor tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. No entanto, ele sempre que entrava na tenda da reunião para falar com o Senhor, tirava o véu até sair. Depois transmitia ao povo as instruções que o Senhor dava. E os israelitas viam o brilho do seu rosto. Então Moisés cobria novamente o rosto com o véu até voltar a falar com o Senhor. O que é essa experiência de Moisés? Moisés vê Deus, o rosto dele brilha, ele é impactado com a glória de Deus, com a beleza de Deus. Lembra daquela questão passiva? Né? Que a imagem de Deus, ela se revela primeiro numa questão passiva. Moisés, diante de Deus, Deus imprime a imagem dele no rosto de Moisés, e o rosto de Moisés começa a brilhar. Mas o que Moisés faz com isso? Moisés não fica lá só extasiado lá na glória. Moisés faz uma coisa com isso. Moisés volta para o povo e diante do povo transmite a glória de Deus para o povo, né? Ou seja, identidade, quem Moisés é, imagem de Deus, e propósito, a semelhança, né? Ele fala para o povo, ele leva a imagem de Deus diante. Então, assim, nós somos como esses espelhos de Deus, né? E aí entra um segundo drama, porque existe um problema nessa história. O problema nessa história se chama pecado. Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí há um problema. Essa imagem de Deus, a glória de Deus, eu já não tenho mais. Estou perdido. Não tenho mais o meu referencial. A única coisa que eu tenho é a minha natureza criada por Deus, mas eu não tenho mais o meu referencial. Eu estou separado de Deus. O pecado fez isso conosco. Ele nos separa de Deus. Ele nos leva para fora da presença de Deus. E não importa o que eu faça, não adianta, eu não vou voltar para lá. A gente olha lá para o Éden, tinha uma espada flamejante e um querubim protegendo para ninguém voltar para lá. O pecado faz isso com a gente. E aí, como consequência, a gente entende Romanos 1:18-26, que fala o seguinte: assim,
Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conhecem algo sobre Deus, mas não adoram a Deus nem lhe agradecem. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábio, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. E por aí vai, né? Vai descrevendo todos os pecados. Mas você vê, por que o ser humano faz imagem para adorar a imagem? Porque o ser humano improvisa o tempo todo. Eu não tenho Deus, mas eu tenho a minha imagem. E eu vou adorar a minha imagem, porque eu preciso de um objeto de adoração. Eu não tenho Deus, mas eu vou adorar aquela filosofia que eu sigo. Eu preciso de um objeto para adorar. Lembra que foi tirada a imagem de Deus, a glória de Deus diante do ser humano? O ser humano tem a fome, mas ele não tem mais o alimento. Porque o pecado tirou dele o alimento. Então ele improvisa. Primeiro improviso. Adão e Eva, depois que pecaram, se viram nus, colocaram uma folha para tapar. Mas eles tinham a glória de Deus, eles estavam nus e não tinha problema nenhum com isso. Eles improvisaram. E a gente vai vendo nas histórias bíblicas uma série de improvisos, né? Sarai, né? Improvisa. Fala para sua serva conceber um filho porque ela não conseguia ter filho. Ela já tinha a promessa de que ela ia ter filho. Ela não conseguiu esperar. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente não consegue esperar em Deus e a gente improvisa. E a gente faz algo da nossa força, da nossa consciência. Estou improvisando. Por quê? Porque eu não tenho, ou deveria ter, mas não consigo enxergar a glória de Deus diante de mim e que Deus está ali. Eu improviso, não espero. Isso que o pecado faz com a gente. O pecado tira essa nossa capacidade de contemplar a beleza de Deus. E aí o homem resolve fazer dessa vida, da ausência de sentido da vida, vai buscar autoajuda, vai buscar tutorial de YouTube para resolver os problemas dele, vai buscar, enfim, pular as 7 ondas e entregar não sei o quê. O homem vai improvisar, porque o homem está sem Deus, é o que a gente vê. E isso causa no homem um desespero. O mundo, o problema de depressão, tirando a questão biológica, mas o problema de depressão é um mundo sem sentido, um mundo que não vê Deus, um mundo que não contempla Deus. E aí são as razões da inquietude, inclusive da nossa alma, quando a gente tenta andar por conta própria, né? Então o homem carnal, ele é como um espelho mortalmente quebrado, incapaz de refletir a glória de Deus. O pecado nos afastou da nossa fonte, que é Deus, e da nossa tarefa, que é proclamar a glória de Deus. E é por isso que o homem carnal não sabe quem é e qual é o seu propósito. Sua crise de identidade é fatal. E daí que vem toda a razão dos improvisos. Lembra daquela bênção de Arão? Que a gente fala assim: Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê sempre a paz. Você já deve ter ouvido essa bênção. Agora ela fez sentido para você? Por que Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre mim? Que o Senhor sobre ti, sobre mim, levante o seu rosto e me dê sempre a paz. Porque é quando eu enxergo a beleza e a glória de Deus que eu consigo realmente ter paz, que eu consigo realmente ter a presença de Deus. E é isso que é a bênção de Deus, quando eu consigo enxergar a beleza dele. Só que essa questão do pecado que trouxe esse problema foi resolvida. Graças a Deus por isso. Foi resolvida. E ela foi resolvida em Jesus Cristo. Isaías 9, 2 fala o seguinte:
E aí a gente já está terminando. Isaías 9:2. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz brilhará. Quem que foi essa luz de Deus que brilhou? Quem que acendeu a imagem de Deus visível entre os homens? Jesus. Jesus é quem resolve esse problema da escuridão em nós. Ele é que traz a imagem de Deus. João 1, vamos ler lá no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele. Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Versículo 14. Assim a palavra se tornou ser humano, a palavra se tornou carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a glória do Filho único do Pai. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Então esse problema que o pecado trouxe, que nos tirou essa imagem de Deus, foi resolvido em Cristo. Cristo é a imagem de Deus. Hebreus 1:3 fala que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Quer resolver a sua crise de identidade, a sua ausência de propósito na vida? Olha para Cristo. Cristo é a sua identidade, é quem você é. Fomos criados para sermos semelhantes a Ele. E aí faz sentido aquele versículo que nós lemos no início do culto. Fomos criados para sermos semelhantes a Ele em santidade e em justiça. E eu olho para Ele e vejo agora também o meu propósito. Se eu sou dele, fui criado para ser semelhante a Ele, fui criado para contemplar Jesus pela eternidade, contemplar o Senhor pela eternidade, agora então sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que falar sobre isso. Colossenses 1:13-15, para a gente finalizar. Colossenses 1:13-15. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível, é o supremo sobre toda a criação. O Filho é a imagem do Deus invisível. A solução para a minha e para a sua inquietude, quando a gente está inquieto, é olhar para Cristo. A minha solução para ver Deus e para estar com Deus pela eternidade é olhar para Cristo, ver Cristo e contemplar nele toda a beleza de Deus. Toda a beleza. O mundo, por mais belezas que aparentam, que apresentem para a gente, por mais que ter bons bens seja bom, isso tudo desaparece. Isso tudo, a traça corrói, o ladrão rouba e a gente fica sem. Mas existe um bem que esse bem nunca ninguém pode tirar de nós, porque não depende nem da gente querer tirar de nós, que é a presença do Senhor em Cristo sobre as nossas vidas. Então assim, no momento de escuridão, no momento de trevas, no momento de sofrimento, de sem sentido, a gente precisa olhar para Cristo e abrir o nosso coração diante dele, porque ele é a luz que ilumina todos os homens. É Cristo. E aí, por que a beleza importa? Resposta para a pergunta. A beleza importa porque a beleza vem de Deus. E a beleza é Deus.
E é na beleza de Deus que nós encontramos todas as saídas para tudo aquilo que a gente precisa. Primeiro, somos retirados das trevas do inferno, transportados para o reino de Jesus, e nele nós vamos ficar pela eternidade. Amém, irmãos? Acho que é isso. Que os irmãos possam levar essa mensagem no coração de vocês. Essa pergunta, por que a beleza importa, é de um seriado, é de um documentário. Se vocês quiserem assistir no YouTube, tem no YouTube de graça. Se chama Por que a Beleza Importa. Não vai falar disso que a gente falou hoje, mas vai falar de muitos outros aspectos da beleza que a gente desconsidera. Desde das construções, que hoje em dia são só quadrado, né? Antigamente era uma coisa um pouquinho melhor, até para as outras coisas da vida, a arte e tudo. Então que os irmãos possam ser abençoados com essa palavra, amém?